que beleza. Hoje a gente está aqui com o Claudinei. A gente vai começar o nosso novo quadro, que chama Sextou com a Jubrac. Vai ser uma série de entrevistas que vão sair na sexta-feira com alguns líderes, alguma galera aí da UBPC. Prazer, Claudinei. Boa noite. Como você Boa tá? É um noite, prazer ter paz, você tudo aqui com a bom? gente. Passinho Jubrac. E aí, galerinha? Então, para começar, eu queria que você se apresentasse um pouco, falar um pouco sobre você pra gente. Bom, para falar de mim, assim, eu considero que não tem muito o que falar, né? Eu sou uma pessoa, procuro ser uma pessoa simples, né? Uma pessoa muito família, né? Sempre coloco minha família, lógico que é Deus em primeiro lugar, mas depois a minha família. Então, amo estar com os meus familiares, com os meus amigos e procuro ter uma vida simples, né? Por mais que a gente busque os nossos sonhos, mas eu creio que o Claudinei se resume numa pessoa simples. Ai, que bom. Você é uma pessoa simples, mas você é uma pessoa muito importante pra gente, porque você é o nosso líder regional, né? O nosso presbítero, líder. E então, agora eu queria que você comentasse um pouco sobre antes de você se tornar líder, né? Porque todo mundo tem esse desenvolvimento, tem um caminho até se tornar líder. E eu queria que você falasse um pouco sobre o Claudinei jovem antes de se tornar líder, como que você era. Bom, antes de eu me tornar líder, né, eu creio que eu não era tão diferente assim na questão de ser, de conversar bastante, de gostar de brincar. Eu procuro ser da mesma forma que eu sempre fui, né? Mas com certeza, né, com o tempo, a gente vai amadurecendo e algumas brincadeiras de repente que a gente fazia, algumas artes, né? Alguns líderes aí podem falar até melhor de mim. Então eu olho hoje para os jovens na igreja, eu me vejo, né, como eu era antes também, um jovem que temia a Deus, mas por muitas vezes, por falta de experiência, por às vezes até não ter realmente vamos dizer assim, uma vida com Deus, né, profunda. Quando a gente é jovem, alguns jovens até conseguem, outros nem tanto. Eu era desses que não tinha tanto assim uma intimidade com Deus. Tinha o temor, vinha na igreja, tinha os amigos da igreja, mas eu não tinha às vezes um relacionamento mesmo com Deus. Então demorou um tempo aí quando eu estava na igreja para que eu realmente pudesse falar assim, não, hoje eu sou crente mesmo, hoje eu sou evangélico, hoje eu busco realmente praticar aquilo que está na palavra de Deus. Mas antes disso, eu era um jovem um pouquinho bagunceirinho, né? Dava um pouquinho de trabalho, mas eu acho que tudo dentro da normalidade também, nada anormal. É, sempre tem essa fase, né? Que a gente não tá na igreja, mas às vezes não tá tão firme quanto deveria estar. Então, eu gostaria agora que você desse um conselho para esse jovem Claudinei, que era meio baderneiro, o que você tem a dizer para ele agora? Uma dica. Uma coisa que eu sempre tive comigo é nunca sair da igreja. Então, e esse conselho que eu dou para os jovens, né? A casa de Deus, por mais que às vezes a gente não tenha aquele relacionamento, a gente está passando às vezes por uma fase de conhecer às vezes um pouco mais o mundo. O que é conhecer um pouco mais o mundo? De repente a gente se via numa idade, principalmente depois que faz os 18, né? A gente se vê numa idade que a gente começa a sair para alguns lugares que a gente não saía, conhecer amigos diferentes, amigos de outros bairros, porque até então a gente estuda naquele bairro, na escola daquele bairro, naqueles amigos, aquelas pessoas, e depois a gente vê que o mundo é muito maior e a gente começa de repente a se perder um pouco. E mas uma coisa que eu sempre tive comigo é nunca sair da igreja. Por mais que eu fizesse alguma coisa errada, por mais que eu às vezes não estava realmente com essa comunhão com Deus, mas eu sempre tinha no meu coração que eu não poderia sair da igreja. E é esse o conselho que eu dou para os jovens: não saia da igreja, não se afaste da casa de Deus, dos amigos da igreja. Por mais que às vezes a gente faça alguma coisa de errado, né, o inimigo ele vem, ele coloca no nosso coração, nos entristece, nos acusa, né? O pecado começa a pesar em nossas vidas muitas vezes, mas tenha isso com você. Nunca deixe a casa de Deus, nunca se afaste da casa de Deus, porque é aqui que você vai ganhar forças, é aqui que você vai amadurecer, é aqui que você vai realmente ter
um encontro com Deus e conseguir ter essa vida contínua, né? Essa vida de comunhão com Deus. Amém. Pregou aqui pra gente. Mas, enfim, entre essa fase de você estar meio assim na igreja, não descobrir como você ia se aprofundar e tal, como foi entre essa fase e você se tornar líder? Não foi de repente, acredito que tenha tido aí um caminho. Como foi esse processo? Sim, tem um caminho. Eu com 15 para 16 anos, eu acho, aproximadamente nessa idade, a família do pastor Nelson, né, que hoje congrega aqui na sede, com seus 5 filhos, né, eles foram ali para a igreja do Jardim Tarumã. Eu fazia alguns anos, né, que eu estava ali, mas assim, eu não era tão firme ainda, não estava indo com essa frequência que eu acabei de dizer. E aí foi quando eu comecei a ter relacionamento mesmo com as pessoas da igreja, criar essas amizades. E aí tem toda uma história, né, da amizade muito grande que eu construí com o Jonathan, né, o Josiel, e que infelizmente hoje, né, eles já não se encontram em nosso meio, mas principalmente, né, quando o Josiel ele veio a falecer, uma coisa até que é um pouco difícil de falar assim, mas quando eles para quem não sabe, né, ele acabou se afogando num dia que ele foi numa praia, né, na Pitangueiras, lá no Guarujá, e a gente sempre ia junto. E naquele dia eu não fui. E aí, né, a gente recebeu o telefonema do Jonathan, eu acabei indo com o pastor Nelson até o Guarujá. E depois daquele dia, eu comecei a ter um questionamento muito grande de que se fosse eu, né? Porque o Josiel, ele era o nosso líder de jovens, ele era o nosso exemplo, ele era uma pessoa que estava ali, que sempre nos puxava para o lado do bem, para fazer a coisa correta. E, de repente, se eu estivesse lá, poderia ter sido eu. Então, a partir daquele dia, eu comecei a imaginar e a pensar que a minha vida precisa ser... eu preciso sempre estar preparado hoje, agora, para que, de repente, se chegar a minha vez, né, que eu esteja pronto. E aí, a partir daquele momento, lógico que não foi instantaneamente também, né, nada é assim, mas a partir daquele momento, o meu pensamento, o meu desejo de se aproximar de Deus e minha forma de enxergar a vida começou a mudar um pouco, né, de realmente buscar os caminhos de Deus. E aí, participando dos cultos, estando com o pessoal sempre, saindo aos sábados com a galera. E aí eu lembro que teve um culto lá no Jundiaí Mirim, não, no Jardim Tarumã mesmo. O pastor Walter, que hoje está no Jundiaí Mirim, né? Ele trouxe uma palavra falando sobre liderança, falando ali sobre chamado. E, e ele depois, no final do culto, ele fez um apelo, né? Ele falou assim que quem tinha sentido no coração aquele chamado, que achava que Deus falou com ele, que de repente seria um líder, exerceria algum ministério, né, na igreja. E aí eu lembro que eu e o presbítero Danilo, que hoje dirige o Jundiaí Mirim também, os dois, né, eu não lembro se tinha mais alguém, mas eu me recordo do Danilo. Aí nós fomos ali na frente, o pastor orou por nós, né? E aí a partir daquele momento eu comecei, já estava um pouco envolvido com a questão da Jubrac, de estar um pouco à frente na liderança. E aí começou, a partir daquele momento, a aumentar a participação. O Michael também, né? Hoje o pastor Michael da Hortolândia teve um papel muito importante também, de estar sempre falando comigo. Não, eu relutava muito, falava, não, eu não sou líder, eu não sou líder, eu não sou líder. E ele falou, não, você tem que ir lá, você é o líder, você é o líder. E foi na minha casa algumas vezes, conversava bastante, até o momento que o pastor Nelson acabou indo com a família dele para o Jundiaí Mirim, e aí acabou aquela coisa, né? Não tem tu, vai tu mesmo, né? Aí eu acabei sendo nomeado líder ali, acho que em 2010, e aí de lá para cá foram 10 anos que a gente está participando na frente aí da Jubrac. Caramba, que história legal. Realmente tem coisas que acontecem na nossa vida que é inevitável, acabam mudando a nossa forma de pensar e inevitavelmente muda o nosso jeito de agir, acaba, no seu caso, te aproximando mais de Deus. E que bom que foi assim, então.
Mas agora eu queria saber um pouco agora sobre sua liderança mesmo em si. Que desafio é esse? Tá na frente da Jubra, que deve ser um compromisso muito grande que você tem que ter. E eu queria saber como que é isso, quais são os desafios que você se deparou quando você chegou e ficou chocado, você não esperava aquilo. É, ser líder, eu acho que na verdade não só da Jubrac, né, mas acho que em todo departamento que você é um líder, seja até na igreja ou em alguma empresa, eu acho que o segredo é você tentar ser um espelho, né? E o espelho, assim, ele mostra tudo. Então, o desafio é você tentar ser a pessoa, agir da forma que todos devem agir, né? É uma coisa que o líder nunca pode errar, o líder, não que nós não erramos, mas nós não podemos errar perante a igreja. Todo mundo olha para um líder, para um pastor, para um obreiro, assim, e acha que aquela pessoa tem que ser perfeita. Não, porque ele é um líder, ele não pode agir dessa maneira, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E isso é um desafio, porque você fica meio que num Big Brother, né? Assim, tá todo mundo olhando para você, é como se você estivesse sendo filmado, e se você fizer alguma coisa, né, alguém vai falar, alguém vai comentar sobre você. E realmente é muito desafiador, porque como humanos, né, o único que não falhou, que não pecou foi Jesus, né? E todos os seus discípulos tiveram episódios na Bíblia que acabaram falhando. E quem somos nós, né, para falar que a gente não falha? Então a gente realmente tem que se vigiar muito, né? E quando errar e quando acontecer as falhas, a gente saber administrar da melhor forma possível, saber pedir perdão, saber voltar atrás às vezes de uma decisão quando a gente toma uma decisão errada e tentar ser uma coisa que eu sempre tento é viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. Não adianta a gente querer achar que é super-herói, que a gente faz tudo certo e que é o melhor em tudo, que não tem essa pessoa, né? Então, realmente é um desafio essa exposição que você tem, né? De você ter que ser um exemplo para as pessoas. Amém. Você tem sido um ótimo exemplo pra gente. Parabéns. Mas agora, tipo, depois que já tem um tempo, na verdade, que você está com a gente na liderança da Gibrac, e eu queria saber quais são os seus planos daqui pra frente, pastorado, alguma coisa assim. O que que tem em mente? Então, quando a gente fala assim sobre a gente dos planos que a gente tem na igreja, né? Eu nunca planejei nada disso. É como eu falei da questão da liderança, né? Eu nunca quis, assim, a partir do momento que eu senti o chamado de Deus, é uma coisa, né? Você sente aquilo de Deus, mas é uma luta dentro da gente, porque não é uma situação fácil, né? Você ser líder, você ser alguém, exercer um ministério na igreja, você tem que abrir mão de muitas coisas do seu particular, da sua vida, para a igreja, né? Para o ministério. Então é uma luta dentro da gente. Então, por mais que às vezes eu tinha esse chamado, eu sentia que eu ia ser líder, eu tinha essa barreira. E eu nunca pedi nada. Então, assim, sempre falei para Deus, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se eu tiver que exercer alguma função, que seja conforme o Senhor querer, da tua maneira. Né? Inclusive, quando eu fui chamado para ser líder da Jubrac regional, o André me chamou na época para ser o segundo dele. Quando ele me ligou, eu lembro até hoje que eu estava na empresa, ele me ligou e falou assim, ô Ney, queria falar com você e tudo. E eu tinha ajudado a Jubra, que na época era o Maico ainda, e o André ia ser o primeiro, e ele ia me chamar para ser segundo, mas até então eu não sabia. E aí ele falou, queria conversar comigo, e eu tinha ajudado no encontro do ano anterior na decoração. Então achei que ele ia me chamar assim, ô Ney, você não faz parte daqui do grupo de decoração, coisa assim, né? E eu era líder da Jubrac e do Tarumã. Aí ele pegou e falou, então, eu queria chamar você para ser meu segundo. E eu no telefone, eu travei assim, e eu falei, mas seu segundo? Tipo, eu não acreditei que ele estava me chamando, sabe? E ainda eu até citei outros nomes. Eu falei assim, mas tem o líder A, tem o líder B, tem o fulano, ciclano, por que você está me chamando? E aí ele falou que tinha orado, que tinha conversado até com o Michael também, que era ainda o líder,
e eles tinham sentido de Deus de estar me chamando. E aí depois, quando eu fui orar, né, pedindo a resposta de Deus, Deus me fez lembrar das orações que eu estava fazendo na Jubrac do Tarumã, porque a gente tinha passado por um momento que nós chegamos a ter quase 40 jovens lá no Jardim Tarumã, e aí tinha acontecido vários fatores, e saiu vários jovens, inclusive a família, né, do pastor Nelson na época tinha saído de lá também, e eu estava assumindo a Jubrac, e era eu e mais 6 ou 7 que tinha. Tipo, de 40 foi para 6, 7. E é aquele trabalho de bastante adolescente, que você não vê muitos frutos naquele curto espaço de tempo. E aí eu fiquei orando a Deus e falando, Senhor, será que eu estou na direção certa? Será que eu estou no caminho certo? O Senhor tem se agradado do que eu tenho feito? Me mostra que se eu estou no caminho correto, sabe? E aí foi quando eu recebi o convite para ser o líder regional. E aí Deus colocou no meu coração. Tá aí a resposta de se você estava fazendo a coisa certa. E aí a gente acabou ajudando, assumindo a vice-liderança com o André. E aí por que eu estou dizendo isso? Porque cargo, não é assim. Eu não penso que seja uma forma de você, eu quero. Lógico, a Bíblia fala até que é bom a gente desejar, né, esses cargos na igreja. Mas eu creio que é muita responsabilidade, né? E se for da vontade de Deus, né, que eu seja um dia, de repente, um dirigente, eu não sei, né, aquilo que Deus tem reservado, mas eu sei que Deus vai colocar no coração dos pastores o momento certo, a hora certa de tudo acontecer. Amém. A gente Amém? geralmente nunca espera mesmo o que Deus tem pra gente, é sempre surpreendente. Agora chegou uma hora mais legal, um pouco mais descontraída pra gente conversar sobre uns temas mais tranquilos. Eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre como é a sua história com a Luana, né? Pra gente saber um pouco sobre esse casal que tá aí à frente da Jubrac, saber como vocês se conheceram e a história de amor de vocês. Então, para quem não sabe, né, a Luana é minha prima, né? Prima de primeiro grau mesmo. Meu pai é irmão da mãe dela. Só que, assim, a gente não foi criado junto. A gente não teve a criação daqueles de primos mesmo, sabe? Às vezes eu já fui criado com outros primos, mas quando ela tinha acho que 6 anos de idade, o meu tio ele recebeu uma proposta de emprego lá em Fortaleza e a família toda foi embora para lá. E aí quando ela morou lá 10 anos, então quando ela voltou com 15 para 16. E foi assim, basicamente foi aí que eu conheci ela, né? Porque até então ela era pequenininha, foi embora e quando voltou estava com 15, 16 anos. E aí a gente acabou saindo como primos, como, né, amigos. Minhas irmãs levou ela para a igreja, tal, né? Aí foi, né? Conversa vai, conversa vem. E aí a gente acabou, né, se relacionando. A gente orou, a gente pediu a confirmação de Deus. Foi assim até difícil a questão familiar, né? Porque até eu às vezes eu brinco com ela, nossa, é minha prima, sabe? Eu falo assim para ela brincando, mas realmente a gente orou, a gente buscou. Eu conversei até com alguns pastores, né? Pastor, mas aí eu posso namorar minha prima? Né? Na verdade, não é um costume, né, do nosso país aqui assim, mas tem muitos países que, na verdade, o relacionamento são entre os parentes, né? Mas assim, não é algo comum no nosso meio. Só que graças a Deus, como eu falei lá no início, eu sou uma pessoa muito família, né? E assim, o meu relacionamento com a Luana só veio agregar no meu ministério, o meu crescimento. A gente começou a namorar logo no comecinho que eu estava para assumir a liderança da Jubrac, né, do Jardim Tarumã, que foi em 2010. E a gente sempre conversou muito sobre isso, de colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Então, depois que eu comecei a namorar ela, foi onde minha vida espiritual, ministerial, começou realmente a crescer. Então, hoje eu agradeço muito a Deus por ter colocado ela na minha vida, por a gente não ter se conhecido, né, que a gente já se conhecia de certa forma, mas de ter essa história, aberto o coração um para o outro e deixado Deus fazer essa história que a gente tem criado, né, que Deus tem nos ajudado. Hoje nós estamos com a nossa filhinha, né, e graças a Deus só tenho a agradecer a Ele pela Luana.
Legal que você já deu essa introdução da Belinha, que já ia ser a próxima pergunta. Mas realmente, mano, a história de vocês é incrível, é inusitada e a gente ama vocês, esse casal incrível, muito abençoado, que só tem trazido bênçãos pra Gibrac e acredito que na época do Tarumã também tenha sido dessa forma. Agora, sobre a Belinha, sobre a Isa, a gente vê as coisas dela, a gente vê que ela tá maravilhosa de linda. Muito fofa, mas a gente sabe que não é fácil ser pai e eu queria que você contasse agora um pouco pra gente sobre os desafios, como que você tá lidando, como é que você acha que vai ser pra frente quando ela estiver mais velha. O que que você tá pensando sobre a paternidade? Então, a gente já comprou, né? O Bolsonaro aprovou, a gente comprou, né, uma arma hoje. Brincadeira. Não, assim, eu também sempre tive o sonho de ser pai, sempre. A Luana não tinha, assim, esses grandes sonhos de ser mãe, só que depois ela né, viu o quanto ela nasceu para ser mãe. Né? Então a gente tem curtido muito, sabe? Muito, muito mesmo. Além do que a gente esperava. Por mais que eu tivesse o sonho de ser pai, é uma sensação que é só quem é pai mesmo para saber. É uma coisa que você ama, exemplo, eu tive meus sobrinhos, amo os meus sobrinhos, né? Amo, mas não é a mesma coisa, né? É uma criança, é um filho que você é um sentimento que você cria assim que não tem explicação. Porque você está ali o dia a dia, o tempo todo, né? É muito cansativo, principalmente para a mulher, né? Por mais que eu fique às vezes cansado por uma coisa ou outra, mas sei lá, 90% eu acho que é a mulher que acaba sofrendo mais, né, na criação, assim, principalmente nesse começo, né, porque a criança quer mamar, quer a mãe para tudo, então realmente a mãe fica com maior parte, assim, mas dentro do possível tenta ajudar, né. Depois entrou essa pandemia, inclusive, eu tenho ficado em casa durante esses 9 meses dela, eu fiquei em casa, então a Luana fala até que é bom, né? Porque, queira ou não, amor, fica aqui um pouquinho com ela só para eu fazer o almoço aqui, tomar banho, fazer alguma coisa. E às vezes ajuda, né? Se estivesse trabalhando, realmente, provavelmente seria um pouquinho pior. Mas, sei lá, é uma fase que é só quem vive, assim, para saber explicar. Não tem como você explicar assim, falando. Que legal. E agora que eu queria saber um pouco sobre como você está mantendo o seu relacionamento com Deus na quarentena, né? Que é um pouco mais difícil, acredito. Tem bastante gente que está conseguindo se relacionar bastante, está aproveitando o tempo, mas talvez com a paternidade também seja um pouco mais complicado. Eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre isso. Bom, essa questão da comunhão com Deus, né? Ela. Acho que todos nós vivemos aquele. Não posso dizer assim altos e baixos, né? Mas altos e médios, vamos dizer assim, né? Para não dizer que a gente está. Mas eu acho que é normal a gente ter uma vida que oscila um pouco, né? Tem vezes que você está um pouco mais conseguindo orar mais, lendo mais a Bíblia, jejuando, fazendo, participando de todos os cultos ativamente. E aí tem fases que às vezes por causa do trabalho, por causa de uma coisa ou outra, você acaba dando uma dispersada. E aí a grande questão é a gente saber identificar esses momentos, né, de tipo, não tá legal, sabe? E buscar estratégias para que você não não se esfrie, né? A gente não pode realmente se esfriar, porque se a gente começa a perder a força, perder a aproximação de Deus, a gente vai desanimando, deixando de ir na igreja, deixando de ter essa comunhão. Eu não tenho assim uma se eu falar para você que eu tenho uma rotina 100% certinha, sabe, de como eu tenho o meu relacionamento com Deus, eu não consigo assim manter algo contínuo. Eu tenho buscado, sim, eu busco sempre estratégias. Eu vou dar um exemplo. Você está falando exatamente da pandemia, né? Na pandemia em si, eu não, justamente por causa da neném, inclusive, a gente não tem muito tempo assim. Quando você acaba de trabalhar, é hora da Luana dar comida, e depois você tem que dar banho na criança e vai fazer as coisas, tudo. Então, às vezes você não tem tempo. O que eu tenho buscado hoje é acordar um pouco mais cedo para estar lendo a Bíblia, né? E oração quando eu consigo, às vezes durante o dia, eu tiro um período de oração, mas via de regra é mais no período da noite, quando a Belinha dorme, e você tem um tempo um pouco maior, tá? Mas é o que eu te falei, não tem uma rotina assim.
às vezes, durante a semana, Deus coloca no meu coração, ó, essa semana eu vou jejuar. E aí eu acabo jejuando por um propósito, de repente eu vou estar ministrando, e aí você faz um propósito maior com Deus ali. E, de repente, você, às vezes também, durante o dia mesmo, às vezes durante o trabalho, eu consigo ter um tempinho, eu acabo lendo um pouquinho, você lembra, você vai lá e lê um pouco. É assim, eu gostaria, de repente, de falar, não, olha, eu acordo 3 vezes ao dia, certeza, aqui, ó, de manhã, tarde e noite, mas, né, se tem alguém que está nos assistindo que consiga fazer isso, parabéns, mas eu realmente tenho essa dificuldade, mas eu não deixo de buscar, sabe? Eu não deixo de buscar formas de me aproximar de Deus. Realmente, essa perfeição no mundo que a gente está, acho que é um pouco inatingível, mas se tiver alguém aí, por favor, passa as instruções para a gente ver como é que funciona. É muito bom ouvir de você como é que funciona o seu devocional, como você se relaciona com Deus. Mas agora uma pergunta que eu acho que todo mundo da Gibrac está interessado em saber a resposta é se vai rolar o acampamento Retiro 2021. A gente está super animado para saber, porque depois dessa pandemia a gente também não sabe como é que vai funcionar, né? A gente queria saber se você já tem alguma ideia, se vai rolar, para a gente começar a criar nossas expectativas. Então, a gente tem a ideia, tá, de estar fazendo numa escola. O porquê? Por causa do custo, né, que a gente sabe de tudo que a gente tem passado esse ano. Então, para alugar um lugar, para realmente tentar fazer algo semelhante ao que a gente estava fazendo nesses últimos anos, creio que vai ser um pouco difícil. Então, a ideia primeiro, né, primária, assim, é a gente fazer numa escola, alugar uma escola aqui na cidade de Jundiaí mesmo, e fazer um acampamento daquele raiz mesmo, né, do pessoal levar o colchão, é, focar em gincanas, focar em atividades que dê para a gente fazer, né, dentro de uma escola. Não tem nada assim, é certeza, 100% certeza que vai ser dessa forma. Não tem, né, porque a gente tem que ter a aprovação ainda dos pastores. Para vocês terem uma ideia, acho que nem saiu ainda quando vai ser o carnaval do ano que vem, né, o período do carnaval. E o retiro a gente busca sempre fazer no período de carnaval, justamente para uma forma de levar para os jovens uma opção, né, totalmente diferente daquilo que o mundo propõe nesse período. Mas a gente, assim que sair a data, sair o período, a gente vai validar essa informação aí, essa ideia, para a gente conseguir fazer sim. A ideia é fazer Retiro 2021. Que legal! Já estou super animada, mas agora também para não ficar estendendo muito a entrevista, queria fechar aqui com um conselho seu para a Jubrac, falar o que você tem a dizer para a gente, à vontade. Bom, Jubrac, é o seguinte, conselhos a gente tem vários, né, na palavra de Deus, mas algo que eu sempre coloquei no meu coração e busco isso é Mateus 6,33, né, que é buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. E a gente tem vivido um tempo que todos nós sonhamos muito, né? A mídia ela coloca muita coisa em nossa mente para consumo, né? A gente tem que ter o melhor carro, a gente tem que ter a melhor casa, a gente tem que usar a melhor roupa, tem que consumir, tem que pintar o cabelo de cor A, cor B, e vai, tem que ter dinheiro para fazer tudo aquilo que o mundo propõe, né, para a gente. Só que a gente tem que entender que nem tudo aquilo que o mundo propõe para nós, a gente precisa realmente comprar e fazer. Comprar, porque eu digo comprar ideia. A gente não precisa fazer tudo aquilo que tem para ser feito. A gente precisa primeiro buscar as coisas de Deus. Se a gente buscar as coisas de Deus, você pode ter certeza que todas as outras coisas necessárias para que você tenha uma vida minimamente agradável, minimamente boa aqui nessa terra, Deus vai conceder para nós. Eu sempre aprendi que, uma vez um pastor falou isso, há muitos anos atrás, numa pregação, e eu sempre guardei. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Quando eu faço a vontade de Deus, Deus vai também buscar fazer aquilo que o meu coração deseja. Então, que a gente possa buscar a Deus, sabe? Esse período que a gente passou de pandemia, acho que abriu os nossos olhos, abriu a nossa mente para muita coisa que
realmente a gente está aqui hoje, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, que a gente possa buscar as coisas de Deus em primeiro lugar e tenha certeza que fazendo isso o Senhor vai cuidar das nossas coisas, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Amém. Muito Amém. obrigada. Que nós venhamos realmente a nos entregar cada vez mais a Deus e receber o que Ele tem para nós. Então é assim que a gente encerra a nossa entrevista de hoje. Eu queria agradecer todo mundo que participou, agradecer o Claudinei que aceitou o nosso convite, agradecer por você estar sempre nos guiando aí, representando a Jubrac em tudo quanto é lugar. A gente ama demais você. E pedir para vocês agora curtirem, deixarem o like, comentar, mandar para os amigos, mandar no grupo da igreja, e se inscrever e ativar o sininho para ficar ligado aí, que agora só vai ter conteúdo legal aqui, um monte de entrevista e coisas para inovar aí no nosso canal. Valeu, Jubrac. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E siga a Jubrac Jundiaí, hein? Valeu? Um beijo. Paz.